Nós vamos agora para mais uma entrevista. Vamos falar sobre as eleições no Congresso Nacional. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Eduardo Grim. Ele é cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você e todos os assinantes e ouvintes da TV. Eduardo, qual que é a importância do Congresso para o país? O Congresso, em geral, em democracias, foi uma conquista muito significativa porque o Estado moderno foi gerando no parlamento ou nas casas legislativas, tanto em nível nacional como também em nível subnacional, mecanismos que cumprem uma série de funções muito importantes, a começar por dizer que ele serve para dividir um pouco aquele poder que era historicamente concentrado no chamado poder executivo, Estado ou governo, de maneira mais resumida, e, portanto, o Congresso Nacional serve para controlar o poder do outro poder, por assim dizer. Retomando uma das formulações clássicas de Montesquieu, que foi um filósofo político francês do século XVIII. Uma segunda função derivada dessa é que se um poder controla o outro poder, ele tem que ter uma lógica de composição e que se dá por meio de eleições essas que têm por finalidade produzir mecanismos de representação da sociedade que sejam os mais abrangentes possíveis, no sentido de contemplar todos os setores que compõem qualquer sociedade, tanto em nível territorial, como também do ponto de vista de características sociais, econômicas, culturais, religiosas, de étnicas, como acontece em muitos países. Então, essa função de representação do que é a sociedade, no caso brasileiro, ela é muito importante, porque ela dá uma dimensão da capacidade que o Congresso tem de apreender várias demandas que a sociedade tem para serem encaminhadas por meio de políticas públicas, por exemplo. Uma outra função que caminha nessa mesma direção é, se o Congresso tem a função de representação, ele precisa criar um instrumento jurídico para isso, no sentido de formalizar decisões que sejam, como a gente chama, vinculantes para toda a sociedade. Isso se dá por meio da sua função legislativa. Então, cabe ao Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, produzirem medidas legais, geralmente leis, mas não apenas leis, que tenham por finalidade produzir instrumentos jurídicos que garantam aos cidadãos e às cidadãs, à sociedade como um todo, empresas e outros públicos interessados, direitos e deveres que fazem com que nós tenhamos regras claras de como a sociedade pode se comportar, sobretudo no sentido de preservar a democracia. Ainda há uma outra função muito importante, derivada do primeiro comentário que eu fiz sobre o Congresso exercer a função de controle como um poder que é do outro poder, que é o Executivo, que é a função de fiscalização. Então, cabe ao Congresso, tanto à Câmara quanto ao Senado, realizar o estrito acompanhamento dos atos do Poder Executivo, tanto do ponto de vista financeiro, orçamentário, o que se dá no caso brasileiro, por exemplo, com o papel que o Tribunal de Contas da União tem, que ele é um órgão auxiliar da Câmara dos Deputados, visando a fazer exatamente esse tipo de atividade. E, por fim, há uma outra atuação não menos importante do Congresso, além da função legislativa, além da função de representação, que é a de organizar comissões, sejam as comissões chamadas permanentes, que são organizadas por áreas de atuação, por exemplo, Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Assuntos Econômicos, dentre outras, que servem para dialogar, criar pontes de relação entre a sociedade e o parlamento, como caixas de ressonância que buscam capturar demandas da sociedade e tramitar iniciativas que possam, em geral, serem encaminhadas depois para o plenário da Câmara e do Senado para a sua aprovação. E há também as chamadas comissões parlamentares de inquérito,
que podem ser criadas se tiver necessidade a partir de um fato concreto, por prazo determinado, para cumprir uma função muito importante, que é a de investigação, sobretudo de autoridades de outros poderes, como mais usualmente acontece com o Poder Executivo. E as comissões parlamentares de inquérito, elas são um instrumento muito significativo de uma outra característica do Congresso Nacional, que é o de respeitar o direito das minorias. Por isso que comissões parlamentares de inquérito, em geral, conseguem ser instaladas não com o apoio da maioria dos parlamentares, mas com 1/3 de apoio. Ou seja, é uma maneira da maioria não sufocar a minoria e, com isso, garantir que, mais uma vez, o papel do Congresso esteja a serviço dessa terceira função importante, que é a de fiscalização em relação aos atos de outros poderes. Então, em resumo, função fiscalizadora, função legislativa e função representativa são as 3 mais significativas que o Congresso Nacional, nesse caso a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles exercem dentro do arcabouço constitucional e da prática política que se consolidou na democracia brasileira. Há uma expectativa muito grande, né, para a escolha do presidente, então, desses poderes. Mas aí nós temos também a composição da mesa diretora. Eu queria que o senhor explicasse um pouco da importância também desses outros personagens, né, dentro dessa direção, dessa administração. De fato, num regime político-democrático como é o nosso, caracterizado por uma forte centralização nos comandos dos poderes, o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para pegar os dois outros poderes mais representativos, igualmente se espelha quando nós temos, como recentemente ocorreu, o período de escolha dos presidentes das 2 casas congressuais, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No caso do presidente de ambas as casas, mas sobretudo o da Câmara dos Deputados, ele é um cargo de extrema importância, porque ele concentra aquilo que a literatura de ciência política no Brasil e internacional já consagrou pelo termo de poder de agenda. Ou seja, quem tem capacidade de pautar os temas que o Congresso irá discutir, a Câmara ou o Senado irão priorizar num determinado momento, há uma enorme capacidade e recursos regimentais e institucionais concentrados na mão do presidente. Apenas para pegar um exemplo de um tema que se tornou mais usual no nosso debate cotidiano, não apenas acadêmico, mas a imprensa fala, a sociedade como um todo comenta, que é o assunto do impeachment. Assim como o Eduardo Cunha era presidente da Câmara à época em que ele iniciou o processo, ele instaurou o processo contra a ex-presidente Dilma Rousseff, da mesma forma, Rodrigo Maia não o fez quando presidente até recentemente. Ou seja, o ato pode ser decidido de maneira unilateral pelo presidente da Câmara, e o processo, claro, ele pode depois não prosseguir, mas isso é só um exemplo do poder concentrado na mão dos presidentes das casas congressuais. Por essa razão, é claro que o cargo de presidente ele é muito cobiçado, porque ele tem uma enorme capacidade de conformar o debate sobre os temas da agenda numa determinada conjuntura política. Não por acaso ele é um cargo muito disputado e não por acaso as barganhas, negociações, conflitos, traições, trocas de lados de apoio, interferência do Poder Executivo nesse processo, elas são bastante representativas, como nós vimos, inclusive, mais recentemente, no caso específico e mais diretamente ocorrido com a eleição do deputado Arthur Lira, fortemente apoiado, ostensivamente sustentado pela interferência do Poder Executivo e particularmente pela pessoa do presidente Bolsonaro. Eduardo, eu queria fazer uma pergunta muito rapidamente. A gente sabe, você acabou de falar que a presidência da Câmara e do Senado dita os rumos do país.
e contribui aí para ditar os rumos do país, mas e no dia a dia das pessoas? A gerência aí dessas duas casas legislativas impacta no dia a dia das pessoas? Essa é uma pergunta bastante importante, porque, em geral, talvez o nosso senso comum, ele sempre trabalha com a ideia que Brasília é um outro mundo, que a capital federal ela está muito distante do cotidiano dos cidadãos e das cidadãs, e isso, inclusive, de maneira muito equivocada, alimenta, em determinados segmentos da sociedade, a ideia da não importância que tem o Congresso Nacional em qualquer país, em qualquer democracia, e não poderia ser diferente no Brasil. Me refiro a isso para começar a resposta, porque nós vimos ao longo de 2019 e mesmo em 2020 atos chamados antidemocráticos contra as instituições políticas, tanto o Congresso quanto o Supremo Tribunal Federal, porque há uma visão generalizada de que a política e os políticos eles ocupam uma função absolutamente irrelevante, por essa lógica de crítica em relação à necessidade de fazer o Poder Executivo, que é o governo federal, ter mais liberdade para atuar, sem travas e amarras que existem nas negociações parlamentares. Mas essa é uma leitura equivocada. E eu acho que a melhor maneira da gente responder a isso é dar exemplos. E eu entendo que são poucos, nesse caso, são suficientes para a gente identificar a importância que uma instituição política como o Congresso Nacional tem na vida concreta do cidadão. Eu falava há pouco que uma das funções do Congresso é legislativa, portanto, ele produz leis que definem direitos e deveres do cidadão, e eles facultam ao cidadão e à cidadã regras que até então ou eram dúbias, ou eram inexistentes, ou jogavam contra direitos que deveriam ser consagrados. Por exemplo, no campo da violência doméstica, já que nós tivemos no Brasil, nos últimos 2 anos, sobretudo com a pandemia da Covid-19, indicadores que subiram de maneira bastante significativa, o Congresso aprovou uma legislação em 2019 que obriga o registro nos boletins de ocorrência da deficiência da vítima nos casos de violência doméstica. Ou seja, isso é um exemplo concreto. O público, sobretudo as mulheres atingidas por taxas maiores de violência doméstica e feminicídio, tem cobertura legal com mais um recurso para defender seus direitos. Um outro caso concreto que afeta a nós que temos TV por assinatura, ou a maioria da população, e garante que a gente cancele as nossas assinaturas pela internet, sem precisar fazer aquelas ligações telefônicas para as empresas que demoram horas e às vezes caem e o processo não se resolve. Isso é uma lei aprovada pelo Congresso que afeta o bolso diretamente de todo cidadão. Sim. Cartões em braille, para dar um outro exemplo da dificuldade que nós temos. Eduardo? Das pessoas. Sim? A gente gostaria de agradecer a sua participação, a gente está com um tempo um pouco curto agora, mas a gente gostaria de agradecer a sua participação e convidá-lo para uma nova oportunidade, tratar melhor desse assunto que é importante para todos nós e, claro, influencia na vida de todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço e desculpe se eu me estendi um pouco nas respostas, fico à disposição para novos eventos e programas aí da TV. Não, imagina. Muito obrigada. Esse assunto Obrigado, bom dia. Esse assunto é vasto, então muito obrigada por conseguir destrinchar ele para a gente.